Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. No vídeo de hoje a gente vai conferir aqui um conteúdo da Jovem Pan Esportes e o título é o seguinte: O milindre me espanta, é urgente que o Vitor Pereira, reticência Mauro César, fala tudo sobre o Flamengo. Vamos ver aí se ele tá falando tudo mesmo? Trocar de janela, lembrando de te pedir para se inscrever no canal, assinar o sininho quando se inscrever. Se quiser mandar um donate, tem aqui em cima o QR Code, vou te agradecer. É isso aí, vamos lá, like no vídeo, se inscreva no canal 321 Lau. Bom, o Flamengo volta a campo depois do Mundial de Clubes da FIFA. Alegria. Ele apresenta a aliança. Foi um fracasso o Mundial de Clubes da FIFA, que alegria. O Flamengo volta a campo contra o Volta Redonda, tá bom? Nessa quarta-feira, hoje às 9h10 da noite, no estádio Raulino de Oliveira, né? A casa do Volta Redonda. Mauro César Pereira. Pode haver, né, de acordo aqui com algumas notícias da mídia, uma mudança importante aí no Flamengo, né? Tem a possibilidade do Vidal entrar no lugar do Everton Ribeiro. Aquilo que você dizia, de um dos dois jogadores de armação perder espaço, eu acho injusto pela fase do Everton Ribeiro, que eu acho muito melhor que a do Arrascaeta. A fase, eu não acho o Arrascaeta um jogador pior que o Everton Ribeiro. Eu acho o Arrascaeta um jogador mais talentoso. Porra, só que o problema é que todas as vezes que a gente assistiu o Flamengo tirar o Arrascaeta, deixar o Everton com a incumbência de ser o armador principal do time, ele não rendeu tão bem. Ele joga bem naquela faixa de campo que ele normalmente atua. E aí nós temos esse impasse aí. Do futebol brasileiro. Agora, eu acho que seria tirar o Everton Ribeiro num momento muito bom dele, na minha opinião. Agora, é aquilo que a gente fala também, né? É campeonato estadual. Pode ser para fazer experiências. Daqui a pouco ele pode tirar o Arrascaeta, mas há realmente, Mauro, de acordo com suas apurações, possibilidade do Vidal entrar no lugar do Everton Ribeiro, e seria uma boa opção? Sim, eu acho impressionante como essa tendência, né, que ainda não foi confirmada oficialmente, né, de escalação de um outro jogador no lugar de um titular, isso gera debate e reações de torcedores. Parece que o Everton Ribeiro, ele é um Highlander, que nunca vai mudar de idade, vai ficar jogando a vida inteira. Ele vai fazer 34 anos. A queda física dele virá em algum momento. Não sei se é agora. Ele está mal fisicamente. Está mal tecnicamente. O lance do segundo gol do Al-Ahly no jogo de sábado. Pô, na moral, mano, Highlander me pegou muito, cara. Que isso, cara. Que isso, cara. Vou voltar um pedaço aqui. Meu Deus do céu, cara. Se é agora. Ele está mal fisicamente. Está mal tecnicamente. O lance do segundo gol do Al-Ahly no jogo de sábado foi constrangedor. Ficou deitado no chão. Ele não está bem. Então, o Vidal até que entrou bem no jogo. O técnico, ele precisa urgentemente fazer experiências. Ele tem que fazer, eu acho até que é mais profundas do que essa. Acho que tem que botar o Cebolinha para jogar. O Arrascaeta está mal também fisicamente, não está bem tecnicamente, está muito abaixo do que pode render. Que era mais a sua aposta, né? Um jogador de velocidade. Eu acho que ele precisa fazer até mais do que isso. Mas é um melindre, é uma coisa assim, não, vai mexer, vai tirar o Everton Ribeiro. Sim, se tiver mal, ele vai sair. Falamos aqui outro dia, o Preta lembrou, o De Bruyne no banco lá do Manchester City. Não tem ninguém fazendo... Já tá bem de novo, voltou. Volta pro time. O Everton Ribeiro sair do time contra o Poçante Volta Redonda, que tá até brigando por classificação hoje à noite, não significa que ele nunca mais vai jogar, que ele vai ser banido, que não vai botar a foto dele proibido de entrar no clube. Não, nada disso. Ele vai continuar sendo atleta do time do Flamengo, vai continuar jogando, mas momentaneamente pode jogar o Vidal, pode jogar um outro, que aliás é até mais velho do que ele. Pode jogar um, pode jogar um outro. Ele tem que testar, ele tem que fazer experiência, tem que fazer testes agora. Essa é a hora. Para isso que serve esse campeonato estadual, para mais nada. Fazer experiência, fazer testes, tentar corrigir um time que ele herdou com muitos problemas. Um time que chegou no ano passado com um modelo de jogo totalmente desgastado, que não funcionava mais. E ele deve jogar com 3 volantes, Mauro? Ele deve avançar o Gerson? Vamos lá. O Thiago Maia, até um colega nosso, Kaique, colocou isso no Twitter, eu questionei ontem. Thiago Maia, Gerson e Vidal, chamar de 3 volantes como se fosse 3 Márcios Araújo, pelo amor de Deus, né? Porra, tô falando de 3 jogadores que têm boa técnica. Sabe jogar. O Thiago Maia é um volante, bom volante, tem bom passe. O Vidal e o Gerson, estamos falando de 2 jogadores que têm... Mas por isso que eu tô perguntando, você acha que ele avança o Gerson? Não sei como é que vai ser. Provavelmente sim. Ele possa até avançar o Gerson. A gente vai ver na hora como é que vai jogar, como é que ele vai distribuir isso aí dentro de campo, qual vai ser o sistema de jogo. Vai ser de novo 4-4-2, porque ele estava jogando com o Arrascaeta pela esquerda, o Everton Ribeiro pela direita, o Gerson e o Thiago Maia por dentro, né? Ele pode, por exemplo, colocar o Gerson pela direita, já jogou assim até com o Jorge Jesus, o Vidal mais centralizado, com o Thiago Maia mais preso.
Ele estava fazendo, inclusive, alguns movimentos, por exemplo, o Thiago Maia abrindo pelo lado esquerdo para o Ayrton Lucas descer, do lado direito o Varela ficava, e aí o lado direito era ocupado pelo Everton Ribeiro, o Gerson vai fazer esse lado? Não sei, depende, a gente vai ver quando a bola rolar, se de fato faz essa escalação. Agora ele tem que fazer experiências, é urgente que ele faça experiências, que ele faça mexidas no time. Sábado contra o Resende vai ser um time reserva, acho que ele vai fazer mais algumas outras, observar mais alguns jogadores, e na terça vai jogar no Equador contra o Del Valle. Eu acho até pouco se foi isso aí, acho que ele deveria até mexer mais, testar mais. Volta Redonda é um time, é um dos mais fortes, o mais forte dos pequenos. Então, um time que pode oferecer aí um bom teste. Está em quarto lugar. Está em quarto lugar, o Flamengo em terceiro. Então, assim, é um bom teste. O Flamengo tem 2 jogos a menos, né? Ganhou do Fluminense, ganhou do Vasco. Exato. Então, esse é um bom teste. Eu acho que é uma hora... Agora, o que acontece? Se perde para Volta Redonda ou empata, parece que é o fim do mundo. Na realidade, esses jogos servem para isso, é para fazer experiência. Não serve para mais nada desse campeonato, gente. O Flamengo ser campeão carioca não vai mudar muita coisa. Ganhar o carioca e não ganhar mais nada do resto do ano é uma porcaria. É uma porcaria, não serve para mais nada. Então, esse campeonato tem que ser um laboratório. Agora, alguém deveria dizer isso pelo Flamengo, né? O presidente deveria falar isso. Deveria chegar e falar, olha, esse campeonato a gente vai tentar ganhar, mas não é essa a nossa prioridade. Só que, porra, todo mundo tem um cu preso com a porra da federação. É impressionante isso. O Landim não vai fazer isso para não se dispor com a merda da presidência da Federação do Estado do Rio de Janeiro. O presidente da CBF não acaba com essa merda dos estaduais porque ele depende do voto das federações para se eleger. Porra, enquanto tivesse essa merda acontecendo, vai ficar muito difícil, cara. Muito difícil. Pô, esse campeonato, cara, eu já disse isso uns vídeos atrás aí, e eu acho que deveria ser assim. O campeonato deveria ser disputado com formato de ranking, onde os 4 clubes mais ranqueados já entrassem já numa espécie de quarta de final. Tipo o Mundial da FIFA aí de clube. Você tem 4 times mais bem ranqueados. Vamos botar aqui no momento é o Vasco, o Fluminense, o Botafogo e o Flamengo. E aí você pega todos os outros clubes do Rio de Janeiro que estão na Série A, disputa ali rebaixamento e classificação. Os 4 mais bem colocados vão disputar com os 4 mais bem ranqueados que já estão na fase mais aguda, na quarta de final. E aí vai quarta de final, semifinal, final. Legal. Aí vamos botar que eventualmente um desses clubes que não estava já classificado pelo ranking ganha de um desse que estava. Ele vai ganhar muito ponto no ranking. Vamos botar aqui o Fluminense, o Botafogo, o Flamengo, o Vasco, sei lá, de repente perde para um desses clubes de menor expressão aí, 2 campeonatos seguidos, etc. Pô, eles vão cair no ranking e aí vai ter que aí sim disputar com todo mundo. Se fosse assim, para os clubes que estão mais bem ranqueados, vai sobrar muita data. Acaba sendo ruim para o clube de menor expressão, porque ele vai jogar menos jogos e vai ter uma arrecadação menor. Mas considerando que os 4 clubes de mais investimento no Rio, que são os que são considerados grandes, são normalmente os que vão ficar classificados para a fase mais aguda do Campeonato Carioca, desse hipotético modelo que eu estou sugerindo, para esses aí vai ter um alívio, vai ter um tempo para poder treinar legal, se preparar, disputar esses torneios aí. Se tiver no Mundial, vai jogar o Mundial. Se tiver na Recopa, vai jogar a Recopa. Se tiver na Supercopa, vai jogar a Supercopa. Tudo tranquilo. Só que os caras são reféns da federação, cara. E desse jeito é realmente muito complicado. O time chegou ano passado completamente destruído. Não tinha mais nada e ele vai ter que remontar. Esse é um movimento apenas. Mas o Milindre é que me espanta. E o Everton Ribeiro vem mal. Ele não vem bem. O Arrascaeta também não está bem. Eu acho que esses caras deveriam parar e voltar quando estiverem na melhor condição física e técnica para isso sim jogar. Talvez uma parada, ou ficando fora uma semana só treinando, ele possa voltar bem na terça-feira. Aí se ele jogar bem na terça-feira, alguém vai dizer, viu, tiraram ele do time. Sim, ele se recondiciona e volta melhor amigo. A saída, nesse momento, pode ser estratégica, até para evitar um desgaste. Porque o Everton Ribeiro, pela função dele, ele participa bastante sem bola. Porque participa pouco, o Arrascaeta já participou mais no passado. O Pedro participa muito pouco. O Pedro tem que ser mais ativo. Não adianta ele fazer gols. A marcação começa com ele. Tá, lógico que adianta ele fazer gols. A marcação, concordo também que começa com ele. Mas fazer gols, lógico que adianta, né, Mauro? Pelo amor de Deus. O objetivo principal de um jogo de futebol é o cara fazer gol. Ele tem que participar, mas esses ajustes é dia a dia, treinamento, conversa e jogo. E o jogo de hoje é um jogo bom para o Flamengo fazer algumas experiências. Acho que é um meio de campo bem técnico, inclusive. Né? E tem uma Arrascaeta no time. Ele não está abrindo mão da qualidade. Pô, estamos falando do Vidal. Pô, currículo do cara e do Gerson, que joga em todas as funções do meio campo e é um jogador de muito recurso, pelo amor de Deus. Ontem eu perguntei para o Osmar, você sabe que ele é um representante de 45 milhões de torcedores no Brasil.
Então, A Flávia Mimi não é tão numerosa. eu pergunto para você também, Mauro. O grau de tolerância com o Vitor Pereira está em que ponto? Você acha que a torcida, eu falo a torcida porque a torcida tem voz, tem força, a rede social. Dá quanto tempo para sentir que a coisa está prosperando, o futebol do Flamengo está prosperando? Você acha que é um semestre? Meu grau de tolerância, vou falar por mim antes de o Mauro responder. Meu grau de tolerância com o Vitor Pereira tá em 85%. Ainda tá alto. Porque o cara acabou de chegar. E eu não posso, né? E assim, aí tu vai falar, pô, mas ele perdeu 15% nesse começo do ano? Ele já chegou com 90% de tolerância, porque eu não sei se ele era o nome ideal para assumir o Flamengo. Tenho realmente sinceras dúvidas em relação a isso. Então, ele já chegou com 90% e nesse começo do ano ele perdeu 5% aí. Então, no momento, ele tá nessa. 85%, 83%, por aí. Acima dos 80%. Menos. O que você pensa sobre isso? Bem, eu acho que o trabalho dele nem começou. Porque no primeiro momento ele tentou aproveitar a base do ano passado para jogar o Mundial e a Supercopa. Não funcionou comprovadamente. Então agora acho que agora que começa. E acho que as mudanças têm que ser mais profundas em diferentes setores do time e na proposta de jogo. Ele vai ter que fazer muita coisa. Isso não é imediato. O normal seria ele poder trabalhar todo esse Campeonato Carioca e tentar entrar no Brasileiro e mostrando evolução pouco a pouco. Mas, primeiro, acho que é um grande desconhecimento de futebol mesmo, de muita gente que cerca o futebol, na imprensa e na torcida, na minha opinião. Tá? Porque quem cobra coisas como resultado e padrão de jogo instantâneo, vale para o Flamengo, vale para o Lázaro no Corinthians, vale para o Ceni no São Paulo, que mudou tudo no São Paulo. Não vai ser imediato, gente. Não existe isso. Isso aí é muito raro. Nenhum time de futebol é formado assim. Uma temporada? Eu acho que você tem que ter pelo menos... O ideal seria isso. Mas isso não existe no Brasil, ainda mais no Flamengo, que fica triturando técnicos e, por isso, jogando a responsabilidade em cima do treinador. Cara, você tem dois lados disso aí que eles estão falando. E a galera não sabe ler dessa forma. Vamos botar aqui que você tem a sorte e o preparo. Se você tem muito preparo, mesmo que você não tenha sorte, você consegue resultado na maioria das vezes. E se você tem muita sorte, mesmo que você não esteja muito preparado, você vai conseguir o resultado. Muitas vezes a gente ganhou campeonatos aí, Flamengo e tal, e vários clubes do futebol brasileiro, na empurrança. Porque o time tá dando sorte. Vamos botar. Tá indo mal. Trocou o treinador no meio do campeonato, conseguiu uma reviravolta, foi campeão. Contou com a sorte, meu amigo. Porque aquele time não tá preparado. Não, mas o time tava sacaneando, tava boicotando o treinador anterior, agora os caras sabem jogar, é por isso. Só tão dando sorte. Porque não tem como você trocar o treinador com o bonde andando e, de repente, esse treinador que acabou de chegar com um mês botou ordem na casa. Isso não existe. Tem o preparo e a sorte. Se tiver muito preparo, você botar um treinador no teu time, que você sabe que o cara é bom, você observou, você dirigente, né? Observou o treinamento, os métodos do cara e sabe que aqueles métodos são bons. O cara tá trabalhando, tá condicionando fisicamente o jogador, você olhou os números, os caras fisicamente estão em ponto de bala e tu sabe que aquele cara tem uma forma de jogar que cedo ou tarde vai dar resultado e você deixa aquele cara 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você vai deixando aquele cara trabalhar? Muito preparo, vai ter resultado. Ele vai trocar peças, vai mandar gente embora, vai trazer gente nova que ele acha que vai dar certo. Esse cara, de repente, vai se adequar com o ritmo dele. Aí um outro que já começa a não render bem, já é dispensado, já traz um outro. E aí, com isso, ele vai encorpando. Com muito preparo, dá resultado. Ou, né, você não tem muito preparo, mas você tem uma sorte absurda que os resultados acontecem. A sequência de resultados dos adversários ajuda você. De repente teu time acha um gol, uma bola vadia, tu lança uma bola pro ataque, acha uma bolinha vadia que faz o gol e tal. Aí com muita sorte você pode não estar preparado, mas você vai conseguir ser campeão, ganhar as partidas. Então tem isso daí. A gente precisa mudar a consciência da nossa torcida para entender que o trabalho de um treinador é um trabalho que precisa ser longevo. Você tem que botar um cara que esteja minimamente qualificado para fazer o time se condicionar fisicamente e que tem um padrão de jogo com variações. Você tem que observar isso. O dirigente de futebol tem que mudar a mentalidade do passado que o Mauro chama de tacanha e começar a observar. Esse treinador,
vamos assistir alguns jogos dele. O nosso scout, nossa equipe de análise de desempenho, central de inteligência, tem que observar. Ó, a gente observa nesse jogo aqui do Corinthians, né? Já que é o caso do Vitor Pereira. Ó, ele começou o jogo num 4-3-3, ó. Aqui o time defendendo faz um 4-1, 4-1 em algum momento e variou para um 3-4-3 para fazer tal coisa. Voltou. Ele observou que o time do adversário não ataca muito pelos lados, então de repente alterou, tirou um atacante, botou um 4-4-2, enfiou mais um meio campo para povoar e que não sei o quê. O cara tem que dar municiar o dirigente com isso. Ó. Esse cara tem variações de jogo. Ele sabe, com uma ou duas substituições, ele altera toda a forma de jogar do time para poder surpreender o adversário. Pô, legal. Você vai contratar o cara com certeza que ele vai deixar teu time bem preparado. Porque quanto mais preparado você tá, menos você precisa contar com a sorte. Nesse momento que o Flamengo tá, a gente precisa muito da sorte e o nosso time não está dando sorte. Então, fica muito difícil. Mas o técnico acabou de chegar, a gente tem que dar tempo ao tempo, deixar ele trabalhar, pô. Não pode ficar hostilizando o sujeito com um mês de trabalho. A gente não pode fazer isso. A torcida tem que estar coerente. A culpa é dos jogadores e da diretoria. Eu acho que está mais do que na hora, no caso específico do Flamengo, de cobrar mais dos jogadores, alguns mais, outros menos, que aí vai muito do comportamento de cada um, e da diretoria. O final do primeiro tempo contra o Al-Ahly, quando o Flamengo poderia ter tomado até mais um gol, teve até pênalti que o goleiro defendeu, o Santos, foi constrangedor. Aquilo ali é inadmissível, aquele comportamento. Contra-ataque com 11. No final ainda teve isso. Teve aquele com 11 contra-ataque. Antes de virar. Isso. Uma preguiça. 2-1. Isso. O Santos, o cara chuta em cima do Santos. É uma preguiça, assim, um desinteresse. O time não desarma. Sabe? E isso é culpa dos jogadores. Alguém acha que o técnico fala assim, gente, ó, não vamos desarmar ninguém, vamos ficar todo mundo aqui passeando em campo, vamos dar contra-ataque para os caras. O Vidal chega no Flamengo qual mês? Meio do ano passado. E aí, a gente saiu daqui do programa. Ele fez bons jogos no primeiro momento. Então, a gente saiu daqui, bons jogos. A gente falou, parecia que o Vidal estava parado há uns 2 anos. O Vidal estava jogando com o campeonato italiano. Não, jogou aquela partida contra o Liverpool na Champions. Não, tudo bem. Eu falei isso pra você. Aí eu falei assim, você chegou pra mim e falou, eu tô achando que o David Luiz também... Eu digo, não, o David Luiz está sendo muito exposto. O terceiro gol que o Flamengo toma do Al-Hilal... Não, foi o Edilson Capetinho. Pô, mano, mas o David Luiz se expõe sozinho, brother. Pelo amor de Deus. Ele é grande zagueiro, eu gosto do futebol dele, acho ele sensacional. Aquele cabelo maravilhoso também. Só que, porra, cara, o David Luiz vai pro ataque na moda caralho. Ele vai avançando com a bola. Quando tu vê, ele tá na intermediária adversário, armando com o ataque do Flamengo. Participando da troca de passe do tic-tac, cercando a área, cara. Pelo amor de Deus, alguém tem que fazer alguma coisa pra parar esse menino. Ele tem que ficar ali compondo a defesa, cara. Pelo amor de Deus. O David Luiz se expõe sozinho. Ele se expõe sozinho. Sai da defesa, de guardar a posição dele e vai pro ataque. É complicado, pô. Alguém tem que chamar a atenção dele pra ele parar com essa porra ou botar um Fabrício Bruno da vida no lugar dele, um Pablo, sei lá. Alguém tem que tomar uma atitude. Não foi nada eu. A bola vem cruzada, aquele camisa 10, ele ameaça dar pro Banega, o David Luiz não sabe se sai do Banega. É Banega, né? O Marega. Marega. O cara ameaça que vai dar. Aí domina, aí que ele chega atrasado. Ele fica na dúvida se vai logo nele, porque se vai nele, ele rola. Então, tu fala assim: o David Luiz, ele tá sendo exposto demais. O Flamengo tá lento pra voltar. Tá lento pra voltar. A posição defensiva é um desastre. Que na Aí o zagueiro tá sempre. Parece que o zagueiro tá jogando, mas tá exposto demais o zagueiro. Não, o Pulgar erra o passe. O Pulgar erra o passe na saída de bola. E aí que vem o gol. O David Luiz não diminuiu, não deu tempo de ele chegar. Não, quando a bola vem, você fala, né, o camisa 10 lá no seu argentino, ele ameaça que vai dar, e o David Luiz abre assim pra tentar interceptar. Ele segura a bola e chuta. Que você comparou com o Palmeiras, né? O Flamengo não tem essa marcação que todo jogador do Palmeiras marca. E a idade, o Mauro falou também aí, o Rafael Veiga, mesmo voltando de uma lesão de cruzão, de cruzado, ele volta, ele é mais novo. Ele volta muito pra ajudar. Tem mais força. Agora, do time atual, é sempre lembrar, bom lembrar. O Vidal tá voltando agora. Tá saindo um de 30 e pouco, vai estar outro de 30 e alguma coisa. Tirando o David Luiz e o Everton Ribeiro ou o Vidal, só o Santos tem mais de 30 anos. Todos os outros têm 25, 26, 28. O Arrascaeta, o Varela. Então, o Gerson tem 25. 25, né? Então, Thiago Maia é novo. Por que esses caras não estão em forma? Né? O cara com 26, 28 anos não consegue entrar em forma, tem alguma coisa errada. E aí são coisas que o técnico vai ter. Pedro e Gabigol abaixo dos 30. Do time atual, só David Luiz e Everton Ribeiro, né? Que o Everton Ribeiro sai. E o goleiro, e o Santos, com mais de 30 anos. Quer dizer, mudou bastante. Agora, se o Jorge Jesus voltasse ao Flamengo, gente, ele ia fazer mudanças radicais. Alguém acha que ele ia... Você imagina o Jorge Jesus à beira do campo vendo isso aí que o Vampeta destacou agora? Cara, a questão é que a gente
tem muito na mente, que o Jorge Jesus, isso aqui. Cara, mesmo com o time jogando, o Jorge Jesus ficava igual a gente, ficava na arquibancada dentro de casa. Ele ficava puto demais, reclamando na beira do campo, com o time ganhando ou perdendo. O cara faz merda, ele xingava o cara todo, pulava aquele cabelinho dele balançando. Pô, falta isso. A gente olhava, de repente, num momento ali, o Vitor Pereira, o Flamengo faz um gol, o Vitor Pereira tá sentado com aquela touquinha, uma máscara, sentado dentro do bagulho, não tá pulando, não tá vibrando. Os caras fazendo merda do lado dele, ele não tá fazendo nada. Na beira, ele tinha... A gente enalteceu o auxiliar do Paulo Souza, aquele Jordi, sei lá, porque o maluco foi pra beira do gramado igual o Jorge Jesus, ficava puto com as coisas, e vibrando o tempo todo, quando os caras faziam besteira, ele reclamava com os caras, que não sei o quê. E a galera queria que ele tivesse o Paulo Souza saído e ele continuado, esse Jordi aí. Ele até vi ele falando depois que ele guardou muito isso na memória, que a nação gostou dele e tal. Porra, falta nesses caras aí que vieram depois essa vibração do Jorge Jesus, pô. Sendo que, porra, sei lá, né? Se o Jorge Jesus volta, eu tenho minhas dúvidas se ele faria um trabalho parecido com o da primeira passagem. Ele dava um chilique ali, ele se virar pelo avesso. Mas eu acho que ele teria condições de fazer isso. O Vitor Pereira tá isso. ainda chegando, então não pode chegar com o pé na porta, porque o Paulo Souza foi mais abrupto e se deu mal. Então ele tá tentando tatear. E tem que ter a retaguarda da diretoria, né? Mas Não, e é o que o Mauro fala. Poxa, eu vou passar pra você, então você até já responde sobre isso, que é o que a gente fala. Provavelmente ele não vai ter tanto tempo assim. Porque se ele perde o título da Recopa pro Independente Del Valle, né? Aí vai ser aquela Mas notícia, aí que tá o 3 erro. títulos perdidos. Mas aí que tá o erro. Por que vai mandar o cara embora? A culpa é dele? Os jogadores não têm culpa? A diretoria não tem culpa? Por que não mandaram o Abel Ferreira embora do Palmeiras quando perdeu por Defesa e Justiça, perdeu para o CRB, foi eliminado aqui dentro do Allianz Parque, perdeu o Paulista para o São Paulo, perdeu a Supercopa para o Flamengo? Não demitiram ele. Por quê? Porque o certo é não demitir. O certo era falar, não, o técnico é esse, estamos numa turbulência, né? Mas vamos passar por ela. Passou. A gente passou o ano inteiro sem ganhar nada. Passou por ela. Ou você acredita ou não acredita. Agora, especialmente quando você tem jogadores que estão muito empoderados, porque estão com a barriga cheia, ganharam muitos títulos e acham que podem tudo. No ano passado, o Paulo Souza foi realmente derrubado. Isso foi muito claro. Com todos os erros que ele pode ter cometido, não houve a colaboração. Quem tiver dúvida, assista Fluminense 1, Flamengo 1, final do Carioca, o último jogo. Lastimável. É uma vergonha aquele jogo. O jogo é uma coisa constrangedora. Quer dizer, os caras jogam quando eles querem. Como é que é isso? E já teve uma boa limpeza no elenco, né? Saiu o Arão, saíram os 2 Diegos, saiu o Rodinei. Então, parte da panela saiu, mas tem uma parte que ainda está lá dentro. Tem uma parte que está lá dentro ainda. Cara, sinceramente, realmente, como diz ali o título do vídeo, esse melindre de você trocar jogadores do Flamengo é realmente espantoso mesmo. A gente já tá há vários anos fazendo isso, montando um elenco capaz, um elenco capacitado, um elenco para poder disputar todas as competições e devia ser mais normal aceitar mudanças que os treinadores implementam no Flamengo, pô. Tirar, botou o Arrascaeta no banco. Pô, mano, se for necessário tem que botar, pô. Pô, o cara tirou o Gabigol do time, como que pode? Pô, mano, se tiver mal tem que tirar do time, porra. É isso, em prol do bem do Flamengo. O Gabigol, o Arrascaeta, Everton Ribeiro, o Felipe Luiz, nenhum desses caras tá acima do Flamengo. O Flamengo vai ser sempre em primeiro lugar. E o treinador que tá na beira do campo tem que ter essa ciência de que ele tem que fazer o que for melhor pro Flamengo. E o torcedor que tá em casa ou tá na arquibancada tem que ter isso na mente também. O treinador tem que ter carta branca pra entender. Ele tá ali pra representar e escolher o que for melhor pro Flamengo ser campeão. É isso, pô. Fazer as escolhas certas. E o cara não vai conseguir isso se tiver... O cara tá observando o campo, tá vendo o sujeito se arrastando em campo, aí tira o cidadão, aí você, burro. Cara, o sujeito tem valor histórico? Tem valor histórico. Já contribuiu. Já fez gols, assistências importantes? Já. Mas naquela partida está se arrastando em campo. Então naquela partida o cara tem que ser sacado do time, pô. É isso. E pra próxima, se continuar no treinamento se arrastando, não vai jogar. É só isso, pô. Aí o cara se condiciona e volta quando tiver em melhores condições. A torcida tem que comprar esse barulho, pô. Tem que comprar. Senão não vai adiantar, a gente não vai conseguir. Vai ficar dependendo da sorte e da empurrança o tempo todo. E isso não é maneiro. Esse papo de, pô, o Flamengo é foda, deixou chegar, já era, que não sei o quê. Se deixou chegar, é o ápice da empurrança. E de depender da sorte. Não tem que deixar chegar. O Flamengo tem que chegar. E para chegar depende de preparo. E para preparar precisa de um treinador que tenha o nosso respaldo, o nosso apoio, pô. Enquanto os jogadores do Flamengo correm bem,
quando eles percebem que a torcida comprou o barulho do treinador. O Jorge Jesus, a torcida cantava, chamava ele de Mister na arquibancada e o caralho. Os jogadores em campo perceberam, porra, se a gente não correr por esse treinador aí, por esse clube, a torcida vai vaiar a gente, vai achincalhar com a gente, que não sei o quê. Então cabe a nós entender que o Dorival não tá mais, o Jorge Jesus não tá mais, o nosso treinador é o Vitor Pereira e o cara merece o nosso apoio para poder tentar fazer o Flamengo jogar. Se os jogadores em campo perceberem que o Vitor tem o nosso apoio, eles vão jogar pra caralho, eu acredito. Bom, mas deixa no comentário se você concorda com essa visão, se você discorda, quero saber, é muito importante. Vou trocar de janela aqui, lembrando de te pedir para se inscrever no canal, acionar o sininho, deixa sempre aí o seu like no vídeo, é isso aí. Vou ficando por aqui, grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.